Olá, muito bem-vindo. Eu sou Williams Vitor, do canal Tutoriais Automação Industrial, e vamos fazer mais um tutorial hoje que um tema que eu venho querendo abordar já há algum tempo, né? Desde quando eu fiz o curso de iFix, que eu venho pensando em fazer esse tutorial, tá? O tutorial de hoje é sobre Dynamo, não é? O que é que são dynamos, ok? Dynamos são figuras prontas, né, que o iFix disponibiliza, ok, para você utilizar nas suas aplicações, ok? O iFix traz essas bibliotecas de imagens prontas para que você utilize na sua aplicação, ok? Então, o iFix ele disponibiliza uma infinidade de objetos prontos, ok? Que para você utilizar nas suas telas. Como é que você utiliza isso, né? Como é que a gente faz para utilizar um objeto Dynamo na nossa tela, na nossa figura? A gente seleciona aqui o Dynamo que a gente quer, né? A biblioteca, aqui na biblioteca de Dynamos, que é aqui no System Tree. A gente seleciona aqui o Dynamo Sets, né? Expande isso aqui e seleciona o que a gente quer. Se a gente apontar o mouse em cima, ele mostra uma breve figura do que a gente tem naquele Dynamo, tá? Naquele Dynamo Set, nessa biblioteca. Então a gente dá um clique duplo, abriu, seleciona, clica aí, arrasta e solta, ok? E o nosso Dynamo tá, a nossa figura está aqui sendo utilizada, ok? A gente pode utilizar dynamos estáticos, como esse aqui, que é apenas a figura. E também tem outros que são animados. Por exemplo, eu tenho aqui tanques, né? Então eu posso utilizar um objeto tanque desse aqui, ok? E esse objeto tanque, ele traz essa caixa de diálogo aqui para que eu parametrize esse meu tanque, né? Eu posso definir a cor do preenchimento aqui. Eu posso colocar essa outra cor aqui, que deve ser uma cor interna, cor de fundo, né? Do, da animação aqui. Então, quando ele não tiver preenchido, ele vai ficar dessa cor, tá? Então, ele vai, se tiver pela metade, vai ficar azul pela metade e a outra cor, esse azul mais clarinho aqui. E esse aqui é a cor do objeto aqui, a cor principal dele. Eu vou mudar essa cor aqui. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, da paleta padrão, eu vou selecionar essa cor aqui, ver o que vai acontecer com o meu tanque, ok? Ele faz uma verificação, criar, não, ele pergunta se eu quero criar, se eu quero usar assim mesmo, sim, ok. Isso aí é um tag que não existe, então você observa aqui, ele já mudou a cor, ok? Então existem vários dynamos, perfeito? A gente vai aprender a criar dynamo porque nem tudo que está aqui, né, apesar de ter vários aqui, vários objetos, né, várias figuras de vários tipos, nem sempre o que tem aqui atende à nossa necessidade, por diversos aspectos, né? Por exemplo, as figuras não estão num padrão que você utiliza na sua empresa, né? Tem algumas características particulares que você coloca nas suas figuras, nos seus objetos, ok? Então é importante que você saiba criar sua própria biblioteca, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar tudo aqui e vamos iniciar uma tela, né? Eu vou iniciar uma tela do nada, tá? Uma tela em branco. Eu vou criar uma tela padrão, sem nada, perfeito? E vamos criar nosso Dynamo. O meu Dynamo, né? O objeto Dynamo que eu vou criar, ele vai ser alguma coisa parecido com isso aqui, tá? Deixa eu abrir uma tela aqui. Deixa eu ver aqui essa T1 aqui. Pronto. Vai ser alguma coisa parecida com isso aqui, tá? Vai ser alguma coisa bem parecido com isso, ok? Então deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar essa tela.
Acabei fechando a tela errada, mas tudo bem. Eu posso criar de novo uma figura em branco, não tem problema nenhum. Acabei fechando a tela que eu não queria. Pronto. Então o que é que eu vou fazer aqui? Apenas para que você se lembre, né, que no curso de iFix que tem aqui no canal eu falo disso. Tudo que você coloca aqui no iFix, né, a tela, as figuras, tudo que você faz aqui são objetos, ok? São objetos, perfeito? Então, o primeiro objeto que eu vou colocar aqui é um objeto retângulo, certo? Eu vou mudar essa cor desse objeto, ok? Através da propriedade de cor, foreground color, eu vou botar ele nessa cor aqui, cinza escuro aqui, ok? Muito bem. Outra coisa que eu vou adicionar aqui vai ser uma outra caixa, ok? Um pouquinho menor do que essa, perfeito? Então eu vou colocar aqui. No curso eu explico isso aqui direitinho, tá? Mas eu vou utilizar as teclas direcionais para posicionar o objeto e também com o auxílio da tecla Shift e da tecla Ctrl eu posso utilizar, aumentar ou diminuir. Se eu pressionar Ctrl mais a seta, eu vou aumentar aqui, no caso, eu tenho que olhar qual é o ponto que está marcado e direcionar de acordo com o ponto, tá? Então, no caso aqui, eu utilizei Ctrl e seta para a direita e para baixo. Por quê? Porque o ponto está aqui. Então, se eu pressionar seta para a direita, Ctrl com seta para a direita, eu estou aumentando. Se o ponto selecionado for aqui, Ctrl seta para a direita vai diminuir, ok? Então, você observa aí o que é que você vai fazer, né? E ajusta, tá? Ok, então está aqui meu objeto. Eu vou colocar esse objeto numa coloração um pouquinho mais clara. Eu vou colocar o cinza claro nela. Pronto, ok? Então já tenho a caixa do que eu quero. Perfeito? Muito bem, daqui a pouco eu vou dar nomes, eu vou mudar esses nomes aqui, tá? Você vê que já tenho dois objetos aqui na minha tela. Agora eu vou colocar um outro objeto, texto, ok? Aqui nesse, eu vou colocar ele aqui dentro, tá? Mas primeiro eu vou escrever aqui tag traço xxx, que vai ser a tag do meu objeto, como está aqui na tela, tá? Aqui nessa tela aqui, eu tenho aqui, ó, o tag aqui é o PIT 116, ok? Vamos voltar aqui. O que é que eu vou fazer com esse objeto aqui? Eu vou duplicar ele com a tecla Ctrl D, eu vou duplicar esse objeto que eu vou mostrar uma característica aqui, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Esse aqui eu vou deixar meu original aqui e vou mexer com esse aqui. Eu vou querer expandir isso aqui para que ele tome as mesmas proporções de largura disso aqui, ó. Certo? Olha o que vai acontecer. O objeto cresceu, certo? Por que isso? Bom, porque eu não tive cuidado de mexer em algumas características. Eu vou apagar, ok? Voltar para esse objeto, clico com o botão direito nele, seleciono aqui propriedades, janela de propriedades, e aqui dentro, com esse objeto aqui, que é ele que está selecionado aqui, ó, text1, né? Ele é um tipo fix 2D texto. Ele é da classe fix 2D texto, ok? Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Na propriedade aqui, add, desculpa, não é add não, é na propriedade add style, add widget, olha lá em cima, por isso que eu não estava vendo. Auto size, tá aqui, ó, true. O que é que isso faz quando está verdadeiro? Ele vai fazer com que o texto cresça junto com. Se eu aumentar isso aqui, o texto vai aumentar também, ok? Então é auto size, ele vai definir o tamanho automaticamente de acordo com o texto, ok? De acordo com o tamanho do texto. Se o texto for maior, ele vai crescer também. Então eu deixo aqui como falso, ok? Uma outra propriedade que eu mudo aqui é essa aqui, ó, Scale Widget. Eu boto falso e
aqui em Uniforme Scale também deixo falso, ok? Então, Scale Widget, Uniforme Scale e Outsize. Com isso, agora eu posso redimensionar o meu objeto e ele não cresce mais o texto, certo? Deixa eu ajustar aqui. Eu sempre uso como referência esses pontos aí. Você vê que ficou bem alinhado. Só que tem outro detalhe. O texto ele está alinhado à esquerda. E eu quero que isso seja alinhado ao centro. Então, eu seleciono aqui embaixo o Text Align. Ok? Deixa eu ver aqui o alinhamento do texto. Então, não está aqui em cima. Ok? Alinhamento. Ok? Então, no alinhamento, eu vou botar aqui como centralizado. Pronto. Agora, eu vou colocar o meu objeto aqui dentro. Ok? Muito bem. Conforme a gente vê aqui na tela 1, eu vou deixar essa tela aberta e vou só tentar alternar, apesar de que ela não deixa, né? Então, você observa que eu tenho aqui, ó, o valor do tag e a unidade de engenharia, ok? Então, eu vou fechar de novo essa tela e vamos para cá e vou colocar um objeto DataLink Stamper. Eu vou selecionar aqui uma tag qualquer, ok? Eu vou selecionar essa tag aqui, ó, Curse iFix ft096.fcv. fcv é o registro que mostra o valor atual, ok? E vou alinhar isso aqui à direita. Ele vai ter 5 caracteres inteiro e 2 de casas decimais. Eu vou colocar somente um aqui. Pronto, marquei, selecionei, colei. Então eu já tenho o meu valor, ok? Outra coisa aqui que eu quero ajustar aqui é o seguinte: eu quero que esse texto aqui ele seja negrito, né? Então aqui, ó, font size, font style, né? Tá aqui regular, eu quero que ela seja bold, que é o negrito. Pronto, legal. Ok? Voltando aqui, já tenho o objeto DataLink, ok? Agora eu vou colocar um outro objeto DataLink, só que agora com a unidade de engenharia, certo? Observa aqui que é o seguinte: como eu já estou com o tag aqui, eu dou um clique duplo, ele abre a edição do DataLink. Se eu clicar nesse botão aqui, eu vou ver essa tag aqui na base de dados, como é que ela está declarada. Então, ela tem um nome, né, um tag name, tem uma descrição, tem vários campos aqui, e o registro que eu vou querer ler é esse aqui, ó, que é a unidade de engenharia do valor lido. Ok? Então, ele vai ter aqui, por exemplo, 25, quando ele estiver vazando 25, aí vai ter lá 25 o quê? 25 metro cúbico hora é o que está sendo vazado, está passando naquele medidor naquela hora, naquele determinado horário. Perfeito? Então, eu vou querer exibir essa unidade de engenharia. Perfeito? Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar mais um DataLink e vai ser a mesma tag, ok? Só que agora é o campo que eu vou querer é a EGU Desk, ok? Que é aquele campo lá da unidade de engenharia. Perfeito? Clico OK e o alinhamento à esquerda, alfanumérico, um caractere, eu vou botar aqui de 5 caracteres. Uma linha e 5 caracteres, ok? Clico OK e colo o meu objeto aqui. Lembra sempre, tá? Tudo dentro do iFix são objetos, ok? A tela é um objeto, o quadrado é um objeto, o retângulo, no caso, esse texto é um objeto, isso aqui é um objeto, isso aqui é um objeto, tudo aqui é objeto, ok? Ele redimensionou aqui, deixa eu ajustar de novo. Deixa eu ajustar isso aqui. Utilizando Shift e Ctrl, eu faço esse incremento aí maior. Somente Ctrl agora eu vou diminuindo aqui para ficar ajustado. Pronto, ficou legal. Ok, então aqui seleciono tudo agora, né? Pressiono as teclas Ctrl G, eu agrupei e criei um objeto grupo, certo?
que nesse objeto grupo ele tem vários outros objetos, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte. O meu objeto está pronto, o meu Dynamo está pronto, isso aqui eu posso utilizar como um Dynamo, tá? Só que antes de fazer isso, de fazer qualquer coisa aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar nomes a esses caras aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, ao grupo, né? A esse objeto grupo aqui, se eu der um clique duplo nele, eu vou abrir a janela de animação básica, né? Basic Animation, ok? Então, ao invés do nome dele, do objeto name, ser group 1, eu vou colocar aqui analog input, né? Tipo 1, underline 1, ok? Eu vou explicar por que eu coloquei esse underline 1, tá? Pelo seguinte, o iFix, quando eu duplicar esse objeto na tela, segurei o Ctrl, arrastei e soltei. Você vê que ele já mudou de nome aqui, ó. Ele agora já é o AI1T1 underline 2. Se eu mudar, se eu criar mais outro, vai ser o 3, ok? O iFix faz isso. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Já comecei mudando o meu primeiro, aí título 1. Esse aqui, esse data link aqui, que corresponde ao valor de engenharia, ao valor de engenharia não, desculpe, ao valor lido, eu vou... Observa que esse objeto data link, ele tem dois objetos, ó. Ele tem o objeto data link em si, que é um texto, ok? E tem um outro objeto que é a animação, ok? Bom, então eu vou fazer aqui o seguinte, né? Esse objeto datalink, né? Como eu vinha falando, ele tem um objeto, que é o datalink por si só, que é o texto, e tem esse outro objeto, que é o format. O que é que esse objeto format é? Ele é simplesmente a animação. Ele indica qual é a tag, né, que vai animar esse valor aqui. Ok? Então, é ele que vai atualizar o texto que aparece aqui. Ok? Esse objeto format. Você vê que ele tem um source, que aponta justamente aquele tag que eu selecionei. Perfeito? Então, se eu clicar duas vezes, ele vai apontar isso aqui. Isso aqui corresponde a esse cara daqui, tá? O texto é esse cara daqui. Perfeito? E a animação é esse format aqui. Então, eu vou ter que mudar o nome dos dois. Mais adiante, no outro vídeo do tutorial, a gente vai entender por que eu estou fazendo isso. Por enquanto, a gente só faz, ok? Então, vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de... Eu posso mudar isso aqui clicando em Animation, né, como eu fiz no outro, e editando aqui, ok? Ou utilizando aqui a minha janela de propriedades, ok? Então, eu vou chamar isso aqui de value tag underline 1, ok? Ou simplesmente value tag 1. Eu vou colocar value tag 1 sem underline. Perfeito? Aqui eu vou chamar de animation value tag 1. Perfeito? Esse outro aqui, data link 2, né? Eu vou chamar ele de eng tag 1, ok? E o animation dele eu vou chamar de animação eng tag 1. Animação eng tag 1. Perfeito? Você vê que eu mantenho o nome. Ok? Esse retângulo 1 aqui, que é o contorno todo, eu vou chamar ele de contorno 1, ok? E o outro retângulo, eu vou chamar ele de tarja 1, ok? Eu posso animar essas coisas aí, tá? Por enquanto, não. Então, esse texto aqui, eu vou chamar ele de text tag 1. Você vê que todo mundo eu botei 1, ok? Todo mundo eu coloquei 1, inclusive no tag, né? Perfeito? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó?
você observa que isso aqui é um objeto grupo, perfeito? Ele é um grupo, ele é um Basic Animation Dialog, tipo de objeto, né? Ele é um grupo, ok? Você vê que aqui ele diz que é Fix 2D Group, perfeito? Esse objeto aqui é um Fix 2D Group. Se eu clicar em Ctrl C e Ctrl V, eu dupliquei ele, né? Basicamente dupliquei, ele apareceu aqui, ó. Então você vê que o iFix automaticamente já criou o AI1, AIT1 underline 2. Aqui é 1, aqui o 2. E observa os objetos dentro dele. Contorno 2, tarja 2, texto tag 2, ok? Então, eu sei que automaticamente tudo isso aqui vai mudar, certo? Então, o que é que vai acontecer? Todos os meus objetos, eles vão manter o nome base, só vai mudar esse número aqui, certo? Em tudo aqui dentro, ok? Tudo vai mudar, só o número. O nome base vai permanecer o mesmo, ok? Então, deixa eu apagar isso aqui e vamos criar agora o nosso Dynamo Set, ok? Então, eu vou vir aqui em File, Now, Dynamo Set. Criei aqui o meu Dynamo Set, perfeito? Então, agora é somente eu clicar e arrastar e soltar aqui dentro. Então, eu mando. Ele vai abrir esse diálogo aqui, não é? Isso aqui é novo, tá? As versões anteriores, algumas versões anteriores do iFix não permitia isso, tá? Era simplesmente adicionava aqui, ele dava um nome e pronto. Então, geralmente eu clico aqui, ó, Add to Dynamo Set, como está, né? Clico OK e ele criou aqui o meu AIT1 underline 1, ok? Então ele já criou aqui o meu objeto, perfeito? Então eu estou aqui, está dentro do meu Dynamo, eu posso salvar esse Dynamo Set, né? Posso vir aqui em salvar como, aí eu vou dar um nome para ele aqui, ele vai abrir um diálogo, e eu vou colocar o nome para ele, simplesmente tutoriais. Criou, deseja substituir, já tem um, ele vai substituir, não tem problema nenhum. Ok? Então está criado aqui. Quando eu fizer outra tela, como por exemplo, agora eu vou fechar essa tela, eu vou criar uma tela nova, ok? E esse objeto eu posso arrastar e colar na minha tela, perfeito? Está criado o meu Dynamo, ok? Agora tem o seguinte, esse é o melhor Dynamo que eu poderia criar? Não, não é, certo? Isso aqui é só a base, ok? No próximo tutorial eu vou animar isso, criar caixa de diálogo para a gente editar, mexer. Pelo seguinte, eu coloquei aqui uns tags, né? Ele já assumiu o que eu tinha colocado antes, ó, certo? Então, toda vez que eu quiser reutilizar isso aqui, eu vou ter que individualmente vir aqui e mudar o tag, depois vir nesse outro, mudar também, ok? Então, isso vai despender tempo, certo? Então, no próximo tutorial a gente vai mexer um pouquinho mais aqui, perfeito? Então, se você gostou, quer me ajudar, clica no joinha, né? Curte o vídeo, dá um like aí, compartilha com teus amigos, compartilha nas redes sociais, ok? Que o meu objetivo é disseminar o conhecimento que eu obtive com vários anos de experiência de trabalho, tá? E passar isso para você de forma gratuita, sem cobrar nada. A única coisa que eu peço é que você me ajude no canal, a divulgar o canal, simplesmente clicando no joinha, porque aí quando você faz isso, você está colaborando comigo e está fazendo com que o meu canal, o meu conteúdo, ele tem relevância, então o YouTube vai colocá-lo sempre à frente aí nas pesquisas, ok? Então, obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.